Oi, pessoal, boa noite a todos. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje oficialmente é a nossa última aula em relação ao conteúdo teórico da disciplina de saúde da criança, né? Essa aula contempla hoje mais um estudo de caso dos 3 estudos de casos que eu disse que iria trabalhar com vocês anteriormente. Tudo bem? O estudo de caso, pessoal, que eu trabalho com vocês é o mesmo que já está, evidentemente, na minha biblioteca, tá? Minha biblioteca virtual de vocês. Vocês podem estar acompanhando comigo aqui no meu compartilhamento de tela, que eu já deixei até aqui no livro, é aquele mesmo livro que a gente já vem trabalhando desde o princípio, tá? Que é o azulzinho, de enfermagem pelo método de estudo de caso, do qual eu já ensinei para vocês também o caminho, né, e a abordagem que deve ser feita para poder localizá-lo dentro da biblioteca. Não tem nenhum mistério. Todos têm no vídeo anterior o mesmo caminho, né? Lembrando lá, logou na biblioteca virtual, vai em minha biblioteca, puxa na barra de pesquisa em enfermagem e procura o livrinho de capa azul, tá? Aí vocês vão vir aqui em estudos de casos, vai ser nesse caso aqui, ó, de pacientes pediátricos, ok? A gente trabalhou icterícia, né, que eu até digitei os slides, porque eu não sabia da disponibilização do livro na biblioteca. Depois nós trabalhamos na aula passada desnutrição na infância. E agora a gente vai trabalhar diarreia e desidratação infantil, tudo bem? Inclusive aqui nesse estudo de caso de desnutrição na infância, nós falamos de 2 síndromes bem características do estado de desnutrição infantil. Lembram delas, pessoal? Ó, lembra que a gente até falou aqui da reposição, né? Nós trabalhamos aí sobre o marasmo e o cachecol. São as 2 síndromes extremamente aí importantes que nós falamos, que são síndromes que são vinculadas a um processo de desnutrição severa durante o período infantil, né, da qual o marasmo aí ela carrega um olhar vivo, um choro forte contínuo, né, a prostração, o cachecol, ele tem essas mesmas características mais potencializadas e também tem uma correlação bem efetiva com o retardo neuropsicomotor, do qual é falado, inclusive, aí, naquele estudo de caso que a criança não conseguia nem montar as caixinhas, né, uma sobre a outra, por conta desse, justamente, dessa característica. Hoje nós vamos ver esse caso 25 aqui, que é diarreia e desidratação. Tudo bem? Vou fechar aqui pra gente. Pessoal, eu vou colocar aqui um menorzinho um pouco. Eita, não nem tanto. Ah, isso. Pra gente poder acompanhar a leitura, tá? Eu vou dar 10 minutos para a gente poder ler esse texto, para vocês poderem ler o texto. Posteriormente, eu venho fazendo a leitura para a gente poder correlacionar os dados achados. Tudo bem? 10 minutinhos aí.
Bom, então vamos lá, gente. Acho que todo mundo conseguiu ler, né? Vamos lá. Então, agora a gente está retratando diretamente no caso pediátrico, né? Uma criança aí de 4 anos, a princípio. Só terminar de publicar esse vídeo aqui. Pessoal, só um instantinho que eu vou só terminar, que eu tô aqui publicando os vídeos de vocês. Espera aí. Vamos subir o outro aqui, revisão de morfo. Porque eu aproveito e ganho tempo enquanto eu falo com vocês e já subo. Vamos lá, pessoal. Ó, trata de uma criança de 4 anos que foi admitida na unidade pediátrica com história de febre alta. Vamos lá, já vamos começando a ler e correlacionando os probleminhas. Eu vou até abrir aqui um bloco de notas para a gente poder... Deixa eu compartilhar minha tela aqui para vocês, né? Só um pouquinho. Vou abrir meu bloco de notas para a gente poder já ir anotando aqui do ladinho que nós temos de problemas, né? Então, vou colocar para cá. Olha só que interessante. Sempre façam isso quando vocês forem estudar assim com o computador, tá? Anotações importantes. Então, olha só. Então, é uma criança que entrou com febre alta, né? Não medida 2 dias. Vômitos. Então, olha, outro problema. Então, ele tem vômitos, né? Há 1 dia. Apresentando no dia de internação 10 episódios de fezes líquidas. Olha só, diarreia intensa 10 vezes. Importante relacionar isso. Ao exame físico, tem hipoativo, responsível ao estímulo, tá aquela criança fraca, né? Com hipoatividade responsiva. Responde ali com grunhidos, gemidinhos, né? Os olhos estão encovados, estão sem brilhos. A mucosa oral tá íntegra, porém ressecada. Então, mucosas ressecadas, né? Já está tratando aqui de uma coisa bem característica, que é mesmo a desidratação, ó. Tem fissura labial, não tem? Ó o turgor cutâneo, ó. Turgor cutâneo tá diminuído, óbvio. Isso aqui indica desidratação, a gente trabalhou isso já. Bichinho pesa 13 quilos e 100 centímetros, 1 metro. Abdômen tá pouco tenso, dolorosa palpação superficial. Então, abdômen doloroso, né? É por conta da diarreia, né, gente? Também 10 vezes. Ruídos hidroaéreos aumentados. Então, os ruídos hidroaéreos deles estão hiperativos, ok? Vamos só ver aqui no Google. Ruídos hidroaéreos em hiperatividade. A gente poder ver aqui, ó. Esse aqui eu quero ver. Vamos ver aqui, ó. Ruídos que normalmente são audíveis apenas com estetoscópio são denominados ruídos hidroaéreos, né? Para ser considerado normal, a cada 1 minuto deve escutar no mínimo 3 a 5, ou 4, a 5 ou 6. Então, se a gente levar em consideração que um ruído hidroaéreo a cada 1 minuto tem que ouvir de 3 a 6, o dele provavelmente estaria escutando 12, né, o tempo todo. Então, é bastante importante deixar isso aqui, que provavelmente a cada 1 minuto, uma possibilidade aí de ausculta de 15 ruídos hidroaéreos, tá? Em hiperatividade. Tudo bem? Vamos ver o que mais essa criancinha tem. Ó, a genitália dela tá com lesão hiperemiada, descamativa, interglúteo. Isso aqui, gente, é assadura, é uma dermatite por assadura, tá? É uma dermatite por conta de quê? Da evacuação repetitiva, tá? Bem aqui vocês podem observar. O acesso venoso dela em membro superior direito, tá com soro fisiológico em fase rápida. Então, esse soro fisiológico aqui que o médico prescreveu é um soro para poder fazer reposição volêmica. Então, soro fisiológico, 9% em reposição volêmica. Ok. Vamos observar também que, junto com isso, como ela não fez febre, o médico prescreveu também um antitérmico e um antiemético, tá? Esse antitérmico e esse antiemético, ele é importante salientar, porque ele vai fazer o quê? Uma profilaxia. Ele vai fazer uma profilaxia de febre, tá?
e principalmente de vômito. Então, a gente precisa segurar esse vômito para que essa criança pare de se desidratar um pouco. Então, tem soro entrando, se a gente não segura o vômito, o soro vai sair também. A princípio, ela está febril, com 38,2, está com um ataque apneia de 35, né? A gente tem que levar em consideração que é de 14 a 20, ela está fazendo uma frequência de 35, é importante. Taquicárdico, bichinho, tadinho, né? Que é uma frequência de 60 a 100, ela está fazendo aí uma frequência de 140. Um pouco de hipotensão, 8/4. Com tempo de enchimento capilar superior a 3 segundos, então o enchimento capilar dele está lento, certo? Vamos ver os exames laboratoriais dessa criança. A hemoglobina dela e o volume corpuscular médio, que é o VCM, está aumentado. Então, a hemoglobina dela está um pouco aumentada. Leucócitos normais. Então, esses leucócitos normais indicam que não temos infecção, aparentemente. Porque poderia, sim, poderia termos aqui como observação, né, uma leucocitose. Então, a gente poderia associar essa leucocitose a por exemplo, gastroenterite, né, algo mais viral mesmo. Mas, a princípio, a gente não consegue observar isso no exame. Então, deve ser outras causas. O sódio dela tá 128 e o potássio tá 3. Nossa, ela tá... Putz! Cara, gente, olha só. O sódio da criança, tá? O nível de sódio dela tá 128 miligramas por decilitros. Mas o potássio dessa criança tá extremamente baixo. Ela tá em hiponatremia. Tá em hiponatremia. Por isso que ela não tá tendo responsividade. Uma glicose de 60, uma ureia de 48. Meu Deus. Essa hiponatremia tem que ser corrigida. Né? Lembrando que toda vez que a gente tem que corrigir, quando a gente tem que corrigir eletrólitos em correção, né, nós precisamos levar em consideração que esses eletrólitos eles precisam ser corrigidos por uma via de transporte, tá? Que sempre vai ser soro fisiológico ou, né, soro glicosado. Não podemos esquecer disso, viu, pessoal? A gente nunca vai fazer aí, por exemplo, uma correção de eletrólitos em bolos, tudo bem? Acho que a gente conseguiu ler essa parte, vamos para a próxima página. Aqui o médico ele faz uma prescrição interessante, né? Ele coloca uma pausa alimentar por 1 hora. A gente pode até fazer um grife aqui. E essa pausa alimentar por 1 hora, viu, Andrea, Gladson, né? Ana Campos, Givalda, a galerinha, a Gislaine que estão aí assistindo. Essa pausa, gente, ela quer indicar, por exemplo, um descanso, né? Vamos colocar esse descanso entre aspas, tudo bem? É um descanso correlacionado aí aos parâmetros gastrointestinais, porque a criança somente vomita. Então, faz um jejum aí, uma suspensão por 1 hora, para que esse espasmo do trato gastrointestinal dê uma descansada, né? Para que o efeito medicamentoso do antiemético, né? Que é um antiespasmódico, também faça efeito, seja cumprido, e aí sim eu reintroduzo uma dieta leve, uma dieta mais leve no sentido de alimentação mesmo, uma gelatina, algo mais introdutório. Beleza, então o aspecto nutricional dele, a gente vai fazer uma pausa até que ele pare de vomitar, né? Até porque ele vai estar inapetente, ele não vai ter força para comer, ele não quer comer. O soro fisiológico, 250 ml em 2 horas. Olha só. A gente poder calcular o gotejamento disso aqui, a gente tem que lembrar que é sempre o volume dividido por tempo vezes 3, né? Olha só como é que daria. O volume é 250, né? O tempo dividido por tempo, que são 2 horas, vezes 3, dá 6, né? Então, 250 vezes 6, dividido por 6, perdão. Só um pouquinho. 250 dividido por 6. Olha, vai dar um gotejamento de 41,6 gotas, né, por minuto. Então, é um gotejamento mais rápido, né? Para a gente poder, consequentemente, fazer com que essa criança tenha uma hidratação boa. Vocês estão vendo aqui, né, gente? Ó, aqui a glicose 50%, ele pede 6 ml, pessoal. Geralmente, o frasco de glicose 50%, ele vem um frasco de 2 ml, tá? Uma ampola. Então, você vai fazer... Ó, ele pede para você fazer aqui... Vamos prestar bastante atenção comigo, tá? Ele pede para você fazer, ó, uma glicose 50, 6, e uma água destilada de 6, EV.
em bolo cidestro menor que 50. Então, olha só, vamos pensar aqui comigo aqui. Ó, acompanha aqui no risco, tá? Ele está pedindo glicose de 56 ml. Se uma glicose de 50, tá? Ela possui 2 ml, então ele está pedindo, na verdade, 3, tá? São 3 glicoses de 50 ml, tá bom? 50%, perdão. 50%. E aí ele pede para você misturar essas glicoses junto com água destilada. Então, gente, é interessante fazermos o quê? Pegar uma seringa de 20 ml, tá? Na seringa de 20 ml, você vai aspirar, por exemplo, olha só, se uma ampola de glicose tem 2 ml, então eu posso colocar aqui, não é 2, gente, é 10 ml, perdão, tá? Se uma ampola de glicose tem 10 ml, então você vai ter que fazer 3 seringas, né? Se fosse para mim poder fazer só com a glicose pura, eu iria fazer 3 seringas de 20 de glicose, mas como ele pede para diluir isso em uma água destilada, então como é que ficaria mais ou menos? Eu pego uma seringa de 20, né? Coloco uma ampola de 10 ml de glicose, mais uma ampola de 10 ml de água destilada. Deu 20, não deu? Depois repito isso mais 2 vezes. 10 ml de glicose, mais 10 ml de água destilada. Não foi? Mais uma, 20. 10 ml de glicose, mais 10 ml de água destilada, deu 20. Então, aqui, na verdade, essa prescrição aqui está correlacionada, que ele pede para a gente fazer em bolos. Ele pede para fazer em bolos, então, na verdade, né, são 60 ml entre 30 ml de água destilada mais 30 ml de glicose, tá? Endovenoso, certo? Somente se o destro da criança der menor que 50 mgdl. Aqui a gente pode observar que esse destro dessa criança deu quanto? Vamos ver aqui. Cadê? 60. Tá? Deu 60. Por enquanto, a gente coloca aqui, se menor que 50, tem que fazer aquela prescrição médica, né? Seguir protocolo de prescrição médica. Tá? Que vai ser aquela quantidade que está prescrita ali. Aí, pessoal, aqui ele pede para poder fazer em bolos, tá? Então, você vai pegar uma seringa. Você pode pegar 3 seringas de 20, aspirar tudo, ou ir aspirando e fazendo, tá? Eu prefiro pegar 3 seringas, aspirar e fazer tudo em bolos. Tudo bem? Bom, então a gente tem aqui um soro. Só para a gente poder pensar a quantidade de líquido que está entrando nessa criança, nós temos aqui, então, né, falando de balanço hídrico, a desidratação. Então, ok, não tem problema algum se entrar muito soro nesse princípio, assim, entrar a quantidade correta, né? Então, a gente tem aí 250 ml que vão entrar a princípio. Depois disso, nós temos aí 60, vamos supor 60 se ela fizer uma hipoglicemia. Vamos supor que ela fez hipoglicemia, tá? Depois disso, a gente tem aqui, ó, mais um soro glicosado de 480 e um soro fisiológico de 120, tá? Ele pede, inclusive, para a gente fazer... a gente pode fazer aí um misto, tá? Não tem nenhum problema. Tá junto à prescrição. Então, a gente pode correr também. Não tem nenhum problema em correr um depois correr o outro, tá? Eu prefiro assim, tá bom? Ou então, o que eu indico para vocês quando vocês forem enfermeiros, né? Vamos supor, se ele pedir um soro glicosado, 5% de 480, a gente vai correr o soro glicosado primeiro, a opção, vou até tirar esses 60 ml aqui, a gente corre primeiro o soro de 480, que é glicosado, porque isso me garante, pessoal, isso me garante o quê? Uma eficiência, uma eficácia na correção da glicose da criança. Né? Então, vocês viram aí, por exemplo, que essa criança ela já está fazendo 60 de destro. Não tá? Então, se tem prescrito, então, um soro glicosado, é muito mais viável
que eu faça esse soro glicosado EV, deixar ele gotejando ali, né, junto com o fisiológico, porque isso vai me garantir uma chance que a criança não faça destro, né, não faça um destro hipoglicêmico. Aí, se mesmo assim, durante a reposição com soro glicosado, você verificar ali o destro da criança, né, e esse destro é menor que 50, aí você vai seguir para a segunda etapa do protocolo, que é essa etapazinha aqui, tá? Tudo bem? Então, a princípio, a gente vai fazer isso aqui. Aqui, a gente vai, ó, aqui vocês estão vendo que ele colocou aqui um soro glicosado de 5 e um soro fisiológico de 120. Se a gente somar esses dois, vou abrir a calculadora aqui comigo, tá? Se a gente somar esses dois, eu vou ter aqui, ó, 480 ml mais 120, dá um soro de 600, tá? A ideia que vocês podem fazer é o seguinte, aqui vocês estão vendo que a prescrição é junta, né? Ele poderia, a verdade aqui, gente, ele poderia ter pedido um soro glicofisiológico, seria melhor. Nós estamos transformando ele em glicofisiológico nessa forma aqui. Mas já existe a apresentação também do soro glicofisiológico, que é a mistura dos dois para poder fazer uma reposição de glicose e eletrólito, né? Então aqui você pode pegar, por exemplo, um soro glicosado de 500, aí você vai tirar 20 e você vai acrescentar o 120 do outro soro, tá? Então esse bolos aí de 600, levando em consideração, né, que eu tenho aqui, vamos ver aqui, 600 ml é o total, né? E a fórmula de gotejamento é o volume por tempo vezes 3. Esse aqui 600, o tempo é em 12 horas. 12 vezes 3, vamos ver aqui quantos que dá esse gotejamento. 12 vezes 3 dá 36, ok. 600 dividido por 36 dá 16,6 gotas. Então isso aqui vai dar um gotejamento lento, tá, pessoal? Vamos colocar aqui, qual vai ser a ordem de prioridade, então? Vai, tá pegando aqui, mas eu vou colocar assim. Gotejamento, 16,6 gotas por minuto, tá? Ó, então olha só. O que vocês vão colocar como prioridade? Aqui, ele pediu um soro fisiológico de 250, tá? Esse soro fisiológico de 250 que vocês vão correr em 2 horas rápido, e depois um outro soro fisiológico, depois que correr esse aqui, já pode engatar esse outro aqui, tá? De 480 com 120, você vai fazer uma transformação dele fisiológico. Inclusive, gente, na prescrição médica, ele pede aqui um colorete de potássio. Esse colorete de potássio, isso aqui é até uma pegadinha, ó. Tá vendo? Ele prescreve sozinho. Lembra que isso aqui precisa de um veículo de transporte, tá? Agora, se a gente conseguir observar, ó, esse cloreto de potássio aqui tá sozinho, 12 ml, eu posso muito bem misturar ele, diluir ele aqui no soro fisiológico 250, tá? Então, ó, que legal. Dilui esse KCl aqui no soro fisiológico 250, tá? Introduz nesse paciente para correr em 2 horas, assim ele vai repor o potássio dele que está muito baixo e, consequentemente, vai repor o volume. Depois que terminar esse soro de 2 horas, a gente vai entrar com a transformação do soro glicofisiológico, né? E vai correr em 12 horas. Nesse período em que ele está correndo o soro glicofisiológico, eu vou pedir para o meu técnico verificar destro a cada 2 horas, né? E se por algum acaso o paciente fizer uma hipoglicemia abaixo de 50, mesmo recebendo soro glicosado na veia, aí eu vou, a partir de então, partir para essa parte aqui da prescrição de correção de destro, que é a glicose 50%, tá? Vou mostrar para vocês como é que ela vem. Ó, tá vendo, gente? É um frasco desse. Tá vendo que vem 10 ml? Sempre se atentem bastante à embalagem, porque pode estar bem parecido, por exemplo, com o KCl, tá? Olha só. Quer ver? Ó, viu? Então, assim, a gente tem que ficar bastante atento. Tá vendo? Ó, aqui eu tenho, então, a glicose, tá? Aqui eu tenho cloreto de sódio, no 3. Aqui eu tenho o KCl.
E aqui eu tenho ainda ó, uma água destilada. O que é interessante nessa imagem aqui? Que na glicose eu posso fazer em bolos, ok? Porque a glicose não é um eletrólito. Aqui o cloreto de sódio, pessoal, ele é um soro, só que numa ampola de 10. Então, o mesmo soro fisiológico que você tem naquele frasco de 250, de 100, de 1000, de 500, a apresentação dele é a mesma aqui, só que de 10 ml. Então, às vezes, você precisa de um sorinho de 10 ml para você poder fazer uma lavagem de um pique, ou você colocar ali, misturar a inalação, enfim. Você pode fazer ele em bolos também, porque é soro fisiológico normal. Água destilada ou água para ingestão também pode ser feita em bolos, até porque a gente mistura a medicação com ela. A única que nós não podemos fazer em bolos é o KCl, tá? Então, aqui, isso aqui, gente, tem que ter um veículo de transporte. Não posso fazer isso aqui em bolos, porque senão eu mato o paciente. Tudo bem? Então, aqui até posso colocar aqui ampolas de eritrócitos. Eletrólitos. Aqui, gente, a gente tem aqui um outro, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Então, ó, o soro fisiológico ele é um eletrólito, a gente tem que ver só a concentração, tá? Ó, observem aqui. Aqui, cloreto de sódio 0,9% é o nosso soro mesmo, tradicional. Olha esse aqui. Esse é o bicarbonato, é outro também que é importante a gente também observar, tá? Bicarbonato, 8,4%, numa ampola de 10. Nós temos que fazer o quê? A diluição em soro fisiológico, tá? Ele tem que ter um veículo de transporte. Então, sempre se atentem, tá, a essa distribuição para que nós não façamos algo que possa prejudicar nosso paciente. Tudo bem? E por fim, ele também pediu aqui uma dipirona, 0,7 ml, né, EV a cada 6 horas em caso de febre ou dor. Vamos colocar aqui uma ampola de dipirona. Aqui, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Essa ampola de dipirona aqui, vocês podem observar que ela tem 2 ml, tá vendo? Ela possui 2 ml. E o médico prescreveu 0,7 ml. Então, quantos ml você tem que aspirar? Né? Então, eu sempre tenho que pegar o que eu tenho de apresentação. 2 ml. Lembram disso? E aí? O que mais agora? O que eu devo fazer? Colocar o que aqui? Eu tenho 2 ml e o médico prescreveu 0,7 ml. E agora? Isso aqui que eu tenho que saber fazer. É a regrinha de 3, não é? Vamos lá, um tempinho para vocês pensarem como que faz. 10 minutinhos. Lembrando que você tem aqui ó, 2 ml e o médico prescreveu 7,7. Quero saber quantos ml a gente tem que aspirar. 10 minutinhos. Enquanto isso, eu vou tomar uma água.
E aí, gente? Voltando aqui. Olha só. Para a gente poder rever o cálculo, né? Ó, uma ampola de 2 ml. Perdão, a gente tem ele prescreveu, né, 7,7 ml. Para poder administrar na criança. Então, ó, a ampola tem 2 ml, ele prescreveu isso aqui. Então, uma ampola tem 2 ml, 0,7 ml. Quantos que eu vou aspirar dessa ampola? Então, X, né, 2 vezes 0,7, eu vou aspirar 0,3 ml na minha seringa aí e fazer em bolos dessa criança, né, para ela poder, consequentemente, ter respaldo conforme foi prescrito, a cada 6 horas. Ó, é interessante a gente ver aqui que ele colocou uma apresentação de 500 miligramas por ml, gente. Agora que eu vi, não tinha visto isso aqui. Perdão. Então tá errado o nosso cálculo. Deixa eu ver aqui. Oxi, gente. Então, ó, ele prescreveu em 500 miligramas. Então, 500 miligramas tem quantos ml? 1, né? 1 ml em 500 miligramas da ampola. E, consequentemente, nós vamos ter uma apresentação diferente. Tentem fazer isso na prescrição que ele acabou de fazer. Aquela que eu tinha feito está certa. O problema é que eu não tinha visto que era 500 miligramas aqui. Vamos lá. 10 minutinhos para vocês resolverem essa parte aqui, de 500 miligramas para 1. Tentem fazer a regra de 3. Fechar a janelinha para vocês pensarem um pouquinho. Voltando. Pessoal, resolvi aqui. Então, ó, naquela apresentação que ele colocou, nós teremos aí, então, 3 ml e meio, né, daquela apresentação de 1 grama para 1 para 500 miligramas de pirona prescrita. Tudo bem? Então, olha só. Isso a gente vai fazer a cada 6 horas em caso de febre ou dor. Tem que diluir? A gente dilui sim para uma seringa de 10 ml, tá? Você vai aspirar 3 ml e meio, como a dose é de 500 miligramas, e aí, consequentemente, a gente vai puxar isso aí e diluir para o restante de água destilada.
Bom, aqui no nosso exame físico, a gente sempre chega aqui nessa parte, né, do estudo de caso, perdão, que vai correlacionar sobre o que é a dieta, ou do que é diarreia, do que é o problema que está sendo priorizado no estudo de caso. Aqui, na verdade, nós temos aqui somente um remember, né, uma parte rápida do estudo de caso, que vai contribuir sobre o que ele é. Né? Então, olha só, a diarreia, né, é um aumento elevado de evacuações, né, e a diminuição na consistência das fezes, então as fezes vão ficando super líquidas. E aí o problema é o transporte hídrico eletrolítico, né? Então aí, a gente pode ter várias causas que acontecem com a diarreia. Ela pode ser digestiva, secretória, né? Ela pode ser aguda em até 14 dias, diarreia aguda. Geralmente ela é associada a infecções prolongadas, de 14 a 30 dias. Né? Então a desnutrição tem uma correlação também, e ela pode se tornar crônica. Quando ela se transforma crônica, a gente é correlacionada a doença inflamatória, como por exemplo a síndrome de Crohn. Tá? Essa criança do estudo de caso, a gente tem uma diarreia de 2 dias. Então, está em fase aguda. Então, assim, em fase aguda, a gente tem uma associação muito grande de vírus, como eu disse para vocês. Né? O rotavírus, gastroenterite, adenovírus. E aí, essa presença do agente viral leva à diarreia, por conta das toxinas que o vírus ocasiona. Né? Geralmente, isso aí, epidemiologicamente falando, é até muito comum na faixa etária aí, entre 6 a 24 meses, até o período aí de 1 a 4 anos de idade. É muito comum criança, então, ter diarreia por conta disso. Então, as manifestações clínicas vão ser vômitos, diarreia aquosa, que pode até ter presença de muco, que parece um catarrinho, né? No cocô, por conta da descamação do intestino mesmo, associada a tosse e coriza, por isso que é característica de, a gente chama isso de gastroenterite, né? E, consequentemente, a diarreia provoca a desidratação, né? Então, por isso que é uma correlacionada à outra. Se a gente for poder observar aqui, ó, a gente consegue ver aqui a classificação clínica do grau de desidratação de acordo com as condições clínicas da criança, tá? Vamos observar aqui que as manifestações clínicas, né? A criança sem desidratação, ela fica ativa. Quando ela está em fase de desidratação, ela tem aí ó, um grau leve irritado, no grau 2 de desidratação ela fica prostrada, e no grau 3 deprimida ou comatosa. Os olhos, sem desidratação, tá normal, mas em grau de desidratação eles vão ficando fundos. Olha que interessante essa tabela, né? Então, pouco fundo, no grau 1, no grau 2 ele tem olhos fundos, e no grau 3, muito fundos. Nas lágrimas, em pessoas, em crianças que não estão desidratadas, elas estão presentes, então quando a criança chora tem lágrima. Agora, quando a criança vai chorando, ainda em grau 1 até por grau 3, não tem lágrima, ela é um choro seco. As fontanelas, né, que são as moleiras aí popularmente conhecidas, nós possuímos aí, sem desidratação, né, normal. A gente começa a observar que conforme vai tendo aí a desidratação, as fontanelas vão fazendo uma depressão, vão abaulando. O turgor da pele, nós sabemos que ele tem uma tendência a ser lentificado para poder voltar ao normal, nos princípios de desidratação. Os pulsos nas crianças, né, ele vai tendo aí, conforme vai sofrendo uma desidratação, vai ficando mais fino, porque vai perdendo volume. E o enchimento capilar também vai ficando mais demorado, porque vai perdendo volume. A gente tem, em situação severa de desidratação, um enchimento capilar de 10 segundos. Né? Assim também como os parâmetros de pressão arterial, conforme vai baixando, conforme vai aumentando o nível de desidratação, vai baixando o nível pressórico, porque não tem volume, né, gente? A diurese também vai baixando, porque não tem volume, vai perdendo líquido, perde volume de sangue. A gente pode observar que na desidratação severa a pessoa fica anúrica, criança, né? E ela, em desidratação grave, grau moderado, ela está oligúrica. Então, ela vai ter em torno aí até 500 ml de diurese em 24 horas. O que normal é de 2 a 5 ml por quilo de hora. Né? E aqui nós temos uma anúria considerável, até 300 ml em 24 horas. E a gente tem perda de peso, levando em consideração que crianças, né, são efetivamente mais constituídas da sua base corporal de água. Então, se perde muita água, consequentemente também perde peso na mesma proporção, tá bom?
Aqui, pessoal, nós temos, né, os exames laboratoriais que devem ser observados. Como eu vinha falando para vocês, a gente apresentou alguns exames na observação no começo ali da aula, nos estudos de caso, né? Até comentei algumas coisas com vocês sobre a leucocitose. E vou dar 10 minutinhos para vocês lerem agora o quadro de exames para a gente poder vir comentando. Bom, gente, olha só. Vamos comentar aí os exames, então. O hemograma dessa criança, a gente tem que observar o quê? Né? A gente tem que observar alguns fatores importantes a respeito do volume sanguíneo, né? Então, a gente consegue ver que ela está tendo aí uma hemoglobina aumentada, porque o seu hematócrito aumentou, né? A gente tem que levar em consideração que eu vou ter uma hemoglobina aumentada, uma vez que essa hemoglobina constitui parte da hemácia. E essa hemácia, ela é o quê? Ela é diluída no plasma sanguíneo. E esse plasma tem uma correlação direta com o volume. E esse volume está sendo perdido por conta da desidratação, né? Acaba que, consequentemente, o volume sanguíneo, a parte líquida do sangue diminui, porque está sendo perdido em forma de desidratação da diarreia. E aí fica uma concentração aumentada de hemácia. Então a hemoglobina vai subir, tá? Isso a gente chama aí leva em consideração a isso. Levando em consideração também os leucócitos, né? Eles podem vir normais ou aumentados, mas é esperado aí que ele aumente, conforme se for realmente uma gastroenterite. Já os eritrócitos, nós possuímos aqui uma observação importante para quem está com diarreia, né? Então a gente tem aí o sódio, né? O sódio dessa criança aí e o potássio estão baixos, né? O sódio dele está 128, está baixando, por isso que a prescrição medicamentosa ali do soro tem sódio, né? O potássio também está baixo, tá? O potássio é de 3,5 a 5,3, dele está 3, então está baixando, tem que levar em consideração que tem que fazer reposição. A glicose dele também está baixa, em virtude aí dos nutrientes, né? Que estão sendo perdidos do próprio esforço corporal por conta da infecção. E aí, pessoal, o médico pode solicitar uma pesquisa de rotavírus. Aí essa pesquisa de rotavírus pode ser parasitológico de fezes. Então ele vai pedir ali em meio àquela diarreia uma pesquisa, tentar coletar umas fezes para levar para o laboratório para ver se é rotavírus. Mas a princípio já foi feito isso e deu negativo, tá? Deu negativo, ótimo. Vamos comentar então agora um pouquinho dos cuidados de enfermagem em relação a cada medicação. A princípio nós temos aí o primeiro. O primeiro ele chama soro fisiológico. Então, é um cristalóide isotônico, vai fazer reposição volêmica, né? O mecanismo de ação desse cristalóide aí é fazer a reposição dos líquidos corporais. Tudo bem?
Então, ele vai aí, ele é um cristalóide isotônico, que ele tem uma característica muito parecida com a do sangue, ele vai se distribuir livremente dos espaços intervasculares e intersticiais. Então, por isso que ele fica tanto dentro do vaso sanguíneo, como ele também pode extravasar para os meios extracorporais, aí no sentido do interstício, né, por conta desse deslocamento livre aí do corpo. Então, ele é muito utilizado como indicação de hidratação, expansor de volume sanguíneo, né, como diluente de outras drogas. Então, essa criança tem bastante características para poder utilizar um soro fisiológico, no caso, por conta da solução de hidratação e expansor de volume. Tá? Os seus efeitos colaterais, dentre eles, né, é o edema periférico, no qual, por conta do que o organismo deve estar lentificado a sua perfusão, aí pode fazer o acúmulo de edema mesmo, né, e fazer uma sobrecarga do sistema cardiovascular. Mas isso, pessoal, é quando o paciente não tem uma condição metabólica boa, uma condição circulatória boa. A glicose 50% já é um agente, né, hiperglicêmico e fornecedor de calorias. Então, no caso dessa criança, está totalmente baixa, né? Ela vai fazer aí o quê? Ela vai fazer com que essa glicose, né, estabeleça ou reestabeleça nível glicêmico dentro do parâmetro normal. Porque uma vez assim que nós não temos glicoses suficientes na corrente sanguínea, o organismo ele vai fazer a quebra de outro tipo de nutrientes. Por exemplo, ele vai estabelecer a quebra do glicogênio. E depois disso, consequentemente, né, que ele fazia aí a quebra do glicogênio, nós temos aí, por exemplo, a chance dele fazer quebra de gordura, ou depois quebra de tecido muscular, o que pode entrar em rabdomiólise ou em cetose. Então, você tem que lembrar da disciplina de CMC sobre o que gera a quebra de cada uma dessas coisas, tá? Toda vez que eu quebrar gordura, eu vou gerar como produto da quebra de gordura cetonas, e esses corpos cetônicos podem se tornar tóxicos, né? E também o organismo pode quebrar músculo, né? E, consequentemente, gerar imioglobulinas que vão acondicionar um parâmetro também de prognóstico ruim. Bom, quando a glicose ela é indicada, essa glicose ela vai ser indicada sempre que nós tivermos aí um nível glicêmico baixo, tá? Isso é por conta da redução de ingesta, né? Consequentemente, a gente pode observar que a criança está comendo, inclusive ela foi suspensa essa dieta dessa criança, e, consequentemente, nós temos que repor isso com a glicose 50%. Esses efeitos colaterais, pessoal, é porque é um efeito que é possível de medicamento mesmo, mas são raros acontecer, né? Hipervolemia, náusea, hiperglicemia. Vamos só ver o que tem aí de cuidados a serem tomados. Ó, ela não pode ser infundida junto com sangue, pois pode provocar hemólise ou coágulo. Então, quando você for fazer uma transfusão, né, não pode acontecer a transfusão da glicose juntamente ou do sangue juntamente com a administração de glicose. Ó, diabéticos, óbvio, né? Pacientes com diabéticos devem ser administrados com cautela. Por isso tem que fazer aí o controle bem rigoroso do destro, não é mesmo? E, consequentemente, acompanhar esse nível de destro aí. Então, por exemplo, o diabético, ele vai ter que fazer glicose em alta quantidade, né, o paciente diabético, quando ele fizer uma hipoglicemia severa por conta da insulina que ele tomou, né? Mas, assim, caso contrário, a gente tem que fazer bastante cuidado nessa administração da diabetes com a glicose. Então, às vezes você vai admitir um paciente aí que tem diabetes, né, mesmo em período pediátrico, tem que fazer um acompanhamento bem de perto com essa dosagem. O soro glicosado a 5% também é um isotônico, né? Então, olha só, também é um isotônico. Tem glicose, só que a glicose dele é 5%, tá? Observem a diferença. Uma coisa é ter glicose 50%, outra coisa é uma glicose 5%. É uma concentração baixa, porque assim, ó, a cada 100 ml de soro, eu tenho 5 gramas de glicose. Esse 5% aqui significa 5 gramas de glicose. Já aqui em cima, eu tenho a cada uma ampola de 10 ml, eu tenho 50 gramas de glicose. Então, é uma concentração muito mais evidente, tá? Então, olha só, ele também tem a mesma funcionalidade que é fornecer glicose, né, para poder fornecer calorias, mas a quantidade que ele fornece é bem baixa. É como se fosse um soro fit, né? Ele está ali promovendo ali a energia, mas a energia é hipocalórica. Então, por isso que o médico prescreve aí ambos, né, tanto glicose quanto soro glicosado a 5%.
Porque assim, quando a gente tem a glicose circulando na corrente sanguínea, nós diminuímos aí a perda de proteína muscular, né? Evitamos de acontecer rabdomiólise, evitamos de ter quebra de gordura que pode fornecer cetonas, né? E o depósito de glicogênio a gente promove, ou seja, a glicose que sobrar ali vai para o fígado para poder deixar uma reserva caso precise, né? Porque a glicogênio, pessoal, acontece o quê? É uma gordura, na verdade é um açúcar, né? O glucagon que fica ali armazenado dentro do fígado, como se fosse uma reserva. Inclusive, quando a gente quer perder peso, a gente diminui a quantidade de carboidrato, né? E aí, para poder fazer com que aquele glicogênio seja liberado na corrente sanguínea, para depois nós começarmos a perder gordura. Então, por isso tem que diminuir o percentual de glicogênio. Aqui nós colocamos aqui a indicação, né? Foi empregado para prevenir a hipoglicemia, porque a criança não está com a ingesta de alimentos, e consequentemente da sua absorção pelo sistema digestório devido aos vômitos. Então, a glicose, ela veio soro glicosado para poder minimizar os efeitos hipoglicemiantes que a criança pode sofrer por conta da baixa ingesta alimentar. O cloreto de potássio é um eletrólito, lembra que eu falei? É um suplemento eletrólito. É o principal constituinte de eletrólito do espaço intercelular. Lembre-se aqui, gente, que tudo que tem de célula de mecanismo celular, de bomba de sódio de potássio, sinapse, né, no coração, no cérebro, a gente precisa de potássio, não é? Então, ele tem um papel muito importante na manutenção de dentro da célula. Lembra da bomba de sódio de potássio? Né? Então, inclusive, ele ativa a ATPase aí, que é a membrana envolvida nos trabalhos osmóticos. Lembra do transporte ativo e passivo, do CMC? Então, é muito importante. Nós não podemos ter baixa quantidade de potássio, tá? Porque essa deficiência aí pode trazer a hipopotassemia, né, ou hiponatremia, pode gerar uma alcalose metabólica, né? Pode gerar também, consequentemente, características de câimbras. Inclusive, pessoal, o potássio ele é um elemento eletrólito que mais se perde durante o vômito. Então, como a criança está vomitando muito, ela perde esse eletrólito no vômito através aí dessa função. Então, quando a pessoa vomita demais, ela vai perder muito potássio e pode gerar uma alcalose, tá? Uma alcalose metabólica por conta do excesso de vômito. Então, um dos motivos para que isso não aconteça, na verdade, é a administração do antiemético para evitar o vômito e a reposição do potássio para poder evitar características que estão correlacionadas a isso aí, né? Vamos ver aqui os cuidados a serem tomados do potássio. A diluição do potássio, sempre com soro fisiológico glicosado. Isso aqui eu disse para vocês que é o veículo de transporte. Foi isso? Para acessos venosos periféricos, vamos lá. Controlar rigorosamente a infusão. É importante a gente controlar a infusão, gente, porque se isso for muito rápido, pode fazer parada cardiorrespiratória, pode fazer flebite também no vaso, inflamação do vaso. Acabei de falar, monitorar acesso venoso para identificar a ocorrência de flebite e monitorar a função cardíaca. Já a dipirona, analgésico antipirético, né? Indicações aí para febre e dor. Então, não é indicada para uso de certas doenças metabólicas, mas, gente, isso aqui é em excesso, tudo bem? Por conta do risco de hemólise ali, principalmente doenças hepáticas. Mas são situações muito isoladas. Então, aqui a dipirona sódica deve ser diluída em soro fisiológico ou soro glicosado na concentração. Então, vocês nunca vão fazer uma dipirona, por exemplo, aspirar ela, essa ampolinha aqui, tá? Vocês têm que aspirar, por exemplo, lembra que eu falei 3,5 ml? Vocês nunca vão pegar aquela ampola de 3,5 ml e, consequentemente, administrar em bolos. Vocês vão diluir aquilo ali, aspirou os 3,5 ml em uma seringa de 10, agora o restante vocês vão completar com uma água destilada. Então, ele não pode ser veículo de transporte puro, tá? Na veia. Aí, se for fazer puro, tem que ser intramuscular. E aqui chegamos na nossa parte que nós adoramos discutir, que é a proporção dos diagnósticos de enfermidades envolvidos no caso, né, gente? Com todo aquele levantamento de problema. A princípio, deixa eu só não salvar aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa discussão de diagnósticos, né, levando em consideração que isso aqui é o planejamento, na verdade é o processo de enfermagem envolvido. A gente vai pegar os problemas, trazer as intervenções, tudo bem?
Eu vou fazer um intervalo de 20 minutos para seguir a aula normal e a gente retorna para a gente poder comentar com vocês os diagnósticos de enfermagem desenvolvidos. Tudo bem? Agora, daqui 20 minutos eu volto e a gente retoma o conteúdo específico daqui, a partir desse ponto, então. Até já, pessoal.
E aí, meus amadinhos, vamos voltar aqui à parte do diagnóstico, né? A princípio aqui nós temos, né, os diagnósticos envolvidos, neste caso da criança desidratação. Vamos lá. Como diagnóstico de enfermagem, dor aguda abdominal, né? É um diagnóstico de enfermagem que a gente encontra no NANDA. O que define essa dor aguda? Gente, é a dor de escala de Fass. Não sei se vocês lembram dessa escala de Fass, que é muito utilizada na pediatria. Ó, aqui a gente até mostra que tem bastante aqui cebolinha, né? Como é que tá. Então, assim, a gente pode observar que essa escala, né? Que é a escala de Rongbreaker. Ela vai até 6, e da criança tá 6, né? Então, característica de dor abdominal aguda. O fator relacionado a essa dor é o aumento da peristalse e a força do vômito, né? Uma das intervenções que nós possuímos quanto enfermeiros, utilizar a escala de Fass para avaliação da dor. Então, você pode fazer analgesia na criança e depois pegar a escala de Fass e perguntar para ela como que tá aquela dor, se melhorou. Ela vai apontar com o dedinho, né? Escala de Fass da dor, a gente chama essa escala de Rongbreaker. Nós também temos aí, para redução da dor, administrar analgésico conforme a prescrição médica, reavaliar essa dor justamente com a escala de Rongbreaker. Já a hipertermia, nós possuímos aí, né, uma característica definidora com a temperatura corporal de 38,2, está relacionado justamente ao processo infeccioso da desidratação, que é a febre. Como medida de intervenção, controle de temperatura de 2 a 4 horas, né, o banho morno, manter o ambiente ventilado e o excesso de roupa para poder resfriar esse corpo. O risco de infecção, pessoal, é sempre evidente, né, ainda mais se ela está aí com a condição de acesso venoso periférico. Toda vez que a gente faz uma invasão na pele, tem risco de infecção. Né, como eu disse para vocês, o que está relacionado ao fator de risco aqui é a invasão do acesso venoso periférico e justamente associado ao estado físico debilitado da criança. A gente pode observar que essa criança está debilitada, né, mesmo não apresentando uma leucocitose, uma leucopenia evidente no exame, a gente viu isso. Né? Então, a gente tem que ter precauções de contato com a criança, álcool em gel, lavagem das mãos, evidentemente, com bastante frequência, a higienização de brinquedos, porque pode colocar na boca brinquedo sujo, né? Então, a gente até que fala na prescrição, né, de enfermagem, restringir o acesso da criança à sala de recreação, porque ele vai ter uma quantidade de brinquedos que estão sujos, contaminados. Então, é interessante você ofertar talvez 1 ou 2 brinquedos que passem pelo processo de desinfecção, né? Que faça aí um processo de desinfecção. Monitorar o local da punção a cada 2 horas, trocar o curativo se for necessário, né? Se você vê que está tendo início de flebite. Proteger o curativo durante o banho, nunca deixar esse curativo úmido, também é uma essencialidade. A integridade da pele, prejudicada em região interglútea por conta da dermatite ocasionada justamente, né? Por conta da descamação de excessos de evacuação. E nós vimos também que a boquinha, né, a mucosa oral está descamativa por conta da desidratação. Isso tudo por conta da acidez das fezes, no caso da região interglútea, né, o bumbumzinho vai estar assado por conta da acidez dessas fezes líquidas, mesmo lavando, por isso que é mais importante enfatizar a lavagem, não somente a realização da limpeza com papel higiênico, mas sim a lavagem com água e sabão, para não deixar restos, né, evidentes fecaloides ali junto com aquela acidez na região. E o que está relacionado a isso são justamente aí a desidratação e as fezes ácidas. Bom, então eu acabei até mesmo de falar alguns tipos de prescrições de enfermagem, né? Proceder à higienização do períneo com água e sabão, água morna, né? Utilizar pomada e cremes protetores na região interglúteo e realizar sempre aí a hidratação labial. Pode ser até mesmo um bastãozinho de cacau, não deixando esse lábio da criança seca, tá? Deixa eu aumentar um pouco aqui essa tela. Pronto, assim ficou melhor. Olha só, mais diagnósticos para essa opção. Então, gente, prestem mais atenção, na prova eu posso cobrar até mesmo esses diagnósticos. Posso dar um estudo de caso e pedir para vocês me darem um diagnóstico, tá? Eu acho bastante interessante uma forma de prova assim. Então, a gente temos aí, ó, diagnósticos, né? Nutrição desequilibrada, menos que a necessidade corporal, que tá característica definidora aí é diarreia, né? Vômitos, fator relacionado ao processo infeccioso gastrointestinal, as principais intervenções é supervisionar pausa alimentar, né, durante a fase de expansão de ocorrência de vômitos. Outro tipo de intervenção é iniciar precocemente a alimentação da criança após a pausa, né, monitorar a ingesta dessa criança, pesar a criança 2 vezes por dia,
né? E orientar familiares sobre o tipo de dieta leve a ser oferecida, porque às vezes os familiares vão chegar lá com coxinha, espetinho, chocolate, né? E isso não é ideal para a condição. Bons valores de glicemia, uma vez que a criança está aí quase hipoglicêmica, apresentando um quadro de uma hipoglicemia de 60, uma vez que quando estiver abaixo de 50 já é indicativo de reposição glicêmica com glicemia 50% endovenosa. Risco de queda é um diagnóstico de risco para todas as crianças, pessoal. Sempre que vocês forem trabalhar com estudo de caso pediátrico, vai ter risco de queda. Tanto pediátrico quanto de geriátrico, tá? De idoso. Então, o fator de risco é que a criança tem menos de 5 anos, né, gente? E ela está com a hipoglicemia ali considerável, então ela pode desmaiar, fazer um pico ali de síncope por conta da baixa glicemia e cair, né? Então, ó, programar medidas preventivas de queda, como, por exemplo, travar a grade da cama, cabeceira elevada, né? Não sair de perto, se atentar a isso. E orientar aí para esse acompanhante ficar próximo a essa criança. O volume de líquido dela é deficiente? Claro que é deficiente. Ela está perdendo o volume o tempo todo. Então, ela tem um diagnóstico de enfermagem chamado de volume de líquidos deficientes, né? As características definidoras desse volume de líquido aí. Ela está em hipoatividade, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem graus de classificação de desnutrição e grau de classificação de desidratação? Então, lembra lá que tem 1, 2 e 3? Leve, moderado e grave? Então, a hipoatividade, né? E a não responsividade é um grau grave de desidratação. Então, tá bem desidratado. Então, tá com volume de líquido deficiente, o líquido corporal, no caso, né? O que provoca essa desidratação. O que mais que define esse volume de líquido deficiente? Nós possuímos aí também, tá sem brilho os olhos, mucosa oral ressecada, né? Saliva espessa, turgor cutâneo diminuído, a gente já percebeu isso, que também teve uma diminuição característica de peso, né? Os próprios sinais vitais estão alterados por conta da desidratação, né? Uma temperatura mais alta, a febre é muito comum, aí aumenta um pouco a respiração e os batimentos cardíacos na tentativa de compensar, né? O coração ele tenta compensar essa baixa volume e ele bate mais rápido, né? Então, e aumento aí também de sódio, diminuição, perdão, de sódio e potássio, né? O mínimo de sódio aí é 135, a gente tem 128, e potássio 3,5 de etapa 3. Então, a gente tem aí uma hiponatremia, né? E uma hipopotassemia também associada. Então, como medidas de controle, as prescrições de enfermagem vão entrar aí, por exemplo, perdão, mudei aqui a página, vão entrar prescrições para esse diagnóstico, né? Do tipo controle de sinais vitais a cada 4 horas no mínimo, né? A gente tem que prestar atenção no tipo de respiração de Kussmaul. O que é respiração de Kussmaul? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, Kussmaul. Ó, vamos ver aqui. Ó, respiração profunda e trabalhosa associada a uma acidose metabólica grave, né? Inclusive agora, por que a gente tem que associar isso, gente? Uma acidose respiratória. Por conta de cetoacidose, né? Porque a gente não tem a perspectiva aí considerável de glicose. Lembra que eu falei que a gente tem que tomar muito cuidado com essa glicose na criança? Se eu bobear, a glicose pode cair, pode ter quebra de gordura e gerar muito corpo cetônico na corrente sanguínea, e esse corpo cetônico ele influencia também na insuficiência renal e no processo respiratório. Vamos ver se a gente acha algum vídeo aqui dessa criança com respiração de Kussmaul. Deixa eu só compartilhar a tela com vocês que dê para escutar. Vocês estão vendo?
Tá vendo, pessoal, como está a respiração dele, ó, profunda? Ó, risco de infecção por causa do acesso. Respiração de costume, tá? Voltando aqui, então. Então, a gente tem que se atentar, tá? Para a presença aí de respiração do tipo Kussmaul, que é a respiração profunda, né? Que pode estar evidenciada por conta da cetoacidose, que é quando tem a quebra de gordura em vez de glicose. Então, por isso que eu tenho que ofertar glicose em soro glicosado, ficar acompanhando os sinais de glicose dessa criança para ela não, evidentemente, fazer uma hipoglicemia e suceder por uma cetoacidose, tá? Então, assim, gente, avaliar exames laboratoriais só de potássio, né, hemoglobina e VCM, que é volume corpuscular médio da hemácia. Registrar débito urinário, que é muito comum, lembra dos nossos índices lá que nós comentamos sobre, especificamente, a diminuição, né, dos índices de drenagem, de diurese, conforme o grau de desidratação, né? Nós vimos até mesmo que uma pessoa não desidratada, ela tem aí uma filtração glomerular boa, né, que vai evidenciar de 2 ml por quilo, 2 ml por quilo, né, de filtração, e aqui uma criança que consequentemente está em desidratação, ela vai ter, né, nos seus graus, uma possibilidade de fazer uma oligúria, que é um percentil aí, né, uma quantidade de até 500 ml por dia, em 24 horas, e uma anúria, que também vai ter uma possibilidade de 300 ml de diurese por 24 horas, tá? Então, a gente tem que estimular essa ingesta hídrica, junto também com, concomitante aí com o acompanhamento do balanço hídrico dessa criança, né? Acabei de falar para vocês, eu preciso ter noção, como é que eu vou saber se ela está evoluindo para uma anúria ou para uma oligúria? A partir do momento que eu tenho um controle exato daquilo que está entrando e saindo e faço o cálculo, tá? Pesar essa criança em jejum e avaliar resposta e estímulo tátil e verbal, porque nós vimos que a característica da prostração, a característica da criança mais quieta, né, ela está relacionada a uma fase de desidratação grave. Então, como aquela criança começa a reagir, a gente consegue observar se o quadro dela está tendo um prognóstico bom ou não. Temos aqui um diagnóstico de enfermagem que tem o nome de processos familiares interrompidos, né? Isso aqui, gente, é muito comum porque o que define isso é a característica do afastamento familiar, né? Muitas vezes por conta da questão da ansiedade da alta hospitalar, da dificuldade da família se organizar uma rotina de internação hospitalar da criança. Isso aqui sempre vai estar relacionado, processos familiares interrompidos vai estar relacionado a essa participação de internações hospitalares a nível pediátrico ou adulto, né? O fator relacionado principalmente é a hospitalização. A hospitalização, ela traz isso aí, a rompimento de processos familiares, que quer dizer, na verdade, o rompimento de rotinas, né? Agora é uma readequação dessa rotina aos familiares. Então, a gente sempre tem como prescrição de enfermagem estabelecer relacionamento de confiança com a família, né? Dar esse suporte e apoio, envolver a participação dos familiares nos cuidados a serem prestados, de alguma certa forma, principalmente em UTIs, que nós temos como característica a humanização, né, e discutir com essa família sempre os quadros de melhora da criança, né, durante essa hospitalização. Temos um diagnóstico de enfermagem que é denominado síndrome do estresse por mudança, né, cuja característica definidora é a criança hipoativa e chorosa à sua aproximação da equipe de saúde. É o estresse, gente, está relacionado à hospitalização também, isso aqui vai bastante de frente com esse diagnóstico, tá? Ao diagnóstico aqui dos processos familiares interrompidos, né? Então, a gente tem aqui também o estresse da mudança de todo esse processo de internação. Então, os fatores relacionados aí é a própria hospitalizações, os fatores relacionados também a própria procedimentos invasivos, tá? Então, a gente pode minimizar esse estresse como, né? Oferecer brinquedos, desde que, neste caso, levamos em consideração a desinfecção desses brinquedos, né? Por conta aí dessa possibilidade de reforçar a infecção dessa criança, ofertar música para distração, né? Permitir que a família traga objetos preferidos da criança, abordar a criança de maneira calma e segura, porque é um ambiente hostil para ela, esse processo de hospitalização já é algo muito difícil para a criança, né? Orientar a mãe a manter rotinas regulares no novo ambiente quanto possível. A criança sem a mãe, ela fica muito triste, vai ficar desesperada. Aqui eu consigo observar a técnica de avaliação do tugor cutâneo na prega cutânea do abdômen, tá? Então, vamos ver aqui uma coisa.
Vamos ver se eu consigo avaliar um turgor cutâneo. Deixa eu ver aqui. Avaliação da exame do abdômen. Deixa eu ver aqui o que está falando nesse vídeo aqui, gente. Não, não precisa. Tá. Vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui. Segure a pálpebra inferior. Gente, a ideia desse vídeo aqui é para a gente relacionar que a gente pode avaliar turgor cutâneo em várias partes do corpo, né? Então, nesse caso, ela fez uma avaliação de turgor cutâneo na pálpebra, tá? Que vai avaliar também o preenchimento de líquidos nessa pele, né? E aqui a gente pode fazer essa avaliação no abdômen da criança também, fazendo aí uma pressão com as mãos, né, sobre a pele abdominal. Tudo bem? Então, é muito comum, pessoal, a gente ter levando em consideração as questões igual a gente estava trabalhando, pedi para vocês fazerem a leitura da unidade 4 de segurança do paciente, né? É muito importante levar em consideração essa questão da segurança do paciente em todos os sentidos de risco de queda, risco de infecção, né? Humanização da criança nesse leito hospitalar devido ao processo de hospitalização que é muito evidente, muito traumático para a criança e para a família. Nós vimos que tem até diagnóstico disso por conta dos processos familiares interrompidos, né? A formação e como gera também a possibilidade de estresses, né? E aqui eu tenho uma continuação do estudo de caso referente aos membros da família dessa criança de 4 anos, né? Então, assim, a criança de 4 anos, sua família é constituída pela mãe de 38, a mãe é do lar, o pai é auxiliar de serviços gerais e 6 irmãos, gente, eu disse 6 irmãos, tá bom? Vamos dar uma olhada aí na continuidade. Ela tem aí 3 meninas, uma menina de 11, outra de 7, e uma de 7 meses, e 3 meninos, 4, 11 e 1 ano. Gente, pelo amor de Deus, cadê o planejamento familiar dessa criança na unidade de família? Tá? Os avós paternos são falecidos, a avó materna é uma idosa de 78 anos, que deve ter um monte de comorbidade, como eu disse, acabei de falar, ó, diabética hipertensa em tratamento. O avô materno tem 82 anos, está acamado, com câncer de próstata, meu Deus do céu. A família mora no mesmo local, todo mundo junto, embora casas são separadas, pois a avó ajuda sua mãe a cuidar de seus irmãos. Gente, a avózinha de 78 anos ajuda a cuidar de tanto menino. E assim também supervisiona os cuidados com seu avô. A irmã mais velha de 11 anos também ajuda a mãe e a avó nas atividades. A fonte da renda é toda baseada no salário do pai e na aposentadoria de seus avós. Então, todos frequentam a igreja semanalmente, exceto o vô, pois muitas vezes não tem condição de ir, porém lê a Bíblia diariamente. Os irmãos, então pelo menos eles têm uma condição de fé, né, pessoal? Estão todos na escola, porém o irmão mais velho de 14 tem dificuldade com o estudo, fazendo pela segunda vez a quinta série. Frequenta a escola e tem um bom relacionamento com os colegas e irmãos, nunca foi hospitalizado. Esses dados estão apresentados nas figuras 25.2. Bom, pelo menos, gente, tem uma boa relação familiar. Vamos dar uma olhada na figura 25.2. Deixa eu ver aqui, essa aqui é a figura. Bom, vamos ver aqui os dados referentes à visão geral da família e seus relacionamentos com o mundo, né? Então, essa criança que está hospitalizada, ela possui interação bastante forte com o vizinho, então ela tem amiga, frequentemente brinca e algumas vezes faz até refeições juntos. Gosta bastante de interagir com seu amigo e também com a creche, onde permanece durante todo o dia. Então, que bom. É simpático, brincalhão, adora as orientadoras, colegas. Sente falta desse ambiente quando está doente. Então, por isso que ele tem aí um estresse, né? Aquele diagnóstico do estresse é a hospitalização. A família desse menininho tem forte ligação com a igreja. Então, é um pessoal aí bastante religioso, fanático, que fala que é muito marcante. A escola que os irmãos
frequenta, tem uma relação próxima com a família e costuma acompanhar o desempenho dos filhos. Que bom, isso é ótimo. Vamos ver o que é que o pai. Percebe-se que o pai tem uma relação conflituosa com a avó materna. Então, tipo, uma relação aí, tipo, de sogra e genro, né? Porque o pai se sente responsável pela sua família e pelos sogros doentes. Ele deve se sentir sobrecarregado. Os avós têm despesas com medicamentos, embora tenham uma aposentadoria, o pai necessita complementar as demandas. Gente, porque provavelmente devem ser aposentados com um salário mínimo cada avô e não tem aposentadoria que dá conta com tanto medicamento, né? A criança está bem hipoativa porque ela está, como nós já discutimos, no nível de desidratação alta, né? Está chorosa. A aproximação da sua equipe considera seu ambiente estranho e assustador, por isso do estresse, por isso que é diagnóstico de estresse da hospitalização. Sente falta do seu ambiente familiar, de seus irmãos e colegas. A gente vê também, isso é muito clássico, porque a criança tinha um bom relacionamento com muita gente. Deve ser um geminiano da vida, para conversar com todo mundo, um leonino. E agora ela está ali presa, né? Louca, ansiosíssima para poder receber alta. A mãe da criança também está bem ansiosa pela alta e preocupada, porque, olha só, a mãe, ela não consegue prestar serviço lá para os pais delas que estão, né? Acamados, ali para o pai acamado, para a vozinha, e para tanto de filho que ela tem. Então, ela tem que ficar ali se desdobrando para ficar com o filho internado. Então, ela fica preocupada com as suas atividades domiciliares e acarreta a maior carga de trabalho para sua mãe, que é a avó de 73 anos, e a criança de 11 anos, né? Gente. Então, aí tem bastante intervenções familiares que devem ser atribuídas no processo, né? No processo de família. Nós temos uma área da enfermagem que vai estudar processos familiares, né? Nós temos aqui, por exemplo, ó, o pai e a mãe, né? Que gerou uma filha de 38 anos que é do lar. Né? A gente pode observar aqui que o pai e a mãe do esposo dessa filha, eles foram mortos, já estão mortos, né? Então, consequentemente, a gente vê aqui uma mulher, sempre representada a mulher por círculo e o homem por quadrado, tá? Então, a mulher teve aí uma relação. Quando a gente tem uma linha assim, pessoal, é uma relação contínua, tá bom? A gente tem uma relação aí de 35 anos com esse rapaz, esse homem de auxiliar, né? Geral, olha só aqui, ó. Pessoa índice, né? A pessoa que a gente está evidenciando. E aqui nós possuímos a pessoa que tem óbito, tá? Então, olha só aqui. Aqui eu tenho aqui, então, ó, desse relacionamento dos dois, né? Isso aqui a gente está colocando no genograma, gente. Isso aqui que vocês estão vendo é um genograma. Nós possuímos aqui, então, uma criança de 7 meses, que é a mais nova. Depois uma mulherzinha, uma menininha, né? Um menininho de 1 ano e 10 meses, um menininho de 8 anos. Esse menininho que é o nosso estudo de caso de 4 anos, que é a pessoa em questão. Mais uma menina de 7 anos, um menino de 11 anos e um de 14. Então, tem que tomar muito cuidado aqui com o planejamento, porque tem muita chance aqui, ó, dessas meninas, essa de 11, essa de 7, terem uma gravidez precoce, né? Esse menino de 14 anos tem deficiência no aprendizado, ele pode, né, se envolver com outras coisas, drogas, né? Então, assim, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 irmãos, né? 7 filhos da família aí do LHM, para poder ter cuidados. Então, essa tá pesado, né? Bem pesado mesmo. Aqui a gente consegue ver o quê? Ó, relação fraca, legenda, relação próxima, relação muito próxima e relação conflituosa. Vou só me colocar isso aqui, relação conflituosa, que é uma relação de pontos. A gente consegue observar quem tem relação conflituosa aqui, né? Justamente, ó, é o pai com a sogra, né? Que foi dito aqui. Depois nós vimos que tem uma relação fraca aí, ó, entre o hospital e a criança, né? Porque a criança se sente o quê? Sensibilizada, estressada, ansiosa, porque ela tinha um convívio de pessoas, de vizinhos, né? De amigos muito próximo e agora está hospitalizada. Vamos ver aqui o vizinho e a creche. É uma relação muito próxima com a criança que está internada. A gente viu isso aí, que até inclusive a criança, ela tem bastante amigos e essa criança até almoça com o seu vizinho, então é uma relação bastante próxima, consequentemente. Isso tudo a gente representando em genograma e ecomapa, viu, pessoal? Isso é muito comum acontecer quando a gente quer estudar casos mais próximos. Olha a relação da igreja nesse círculo, né? Que é o círculo familiar, tá? Então, aqui eu peguei a família, eu não coloquei aqui, evidentemente, os avós, eu coloquei a família em si e fiz um círculo familiar.
Esse círculo familiar ele tem uma interação, então, com a escola, com a creche, com os vizinhos, com os hospitais, né? A gente está estudando aqui a relação deles com essas instituições. O que é importante também, porque, assim, eu fico até mais tranquilo quando eu sei que os filhos dos irmãos, né, os filhos estão sendo acompanhados e têm uma relação boa com essas instituições também que geram aí aspectos sociais, né, culturais, socioculturais, eu até acredito. A igreja, né, ela tem uma relação muito próxima, tá vendo? Então, por isso que a gente tem aqui a linha reta, né? A relação pontilhada aqui é muito próxima também, né? Então, aqui a igreja é próxima, a relação de vizinhos e creches é mais próxima que a igreja, e a gente consegue observar, então, a relação conflituosa, né? Tanto entre o pai e a avó, como a relação conflituosa da criança com a hospitalização. Né? A criança tem 4 anos também, né, gente? Isso é muito comum nós observarmos que isso possa acontecer, né? Então, só para a gente poder observar, vou até diminuir aqui um pouquinho essa imagem, para vocês verem, né? É o gráfico total, então, acho que tem que diminuir mais. Então, ó, aqui é um gráfico total do caso dessa criança. Então, a gente pegou o círculo familiar. Então, o círculo familiar é o pai e a mãe e os filhos, né? Sorte que nós não temos, por exemplo, nenhuma relação de conflito entre um filho e um pai, um filho e a mãe, conforme o estudo de caso. A gente pode observar somente uma relação de conflito entre o pai e a avó, porque, assim, o pai ele se sente sobrecarregado por ter que complementar a renda ainda com os afazeres e gastos de saúde dos avós, né? Mas, só para a gente poder estar estudando aqui um pouquinho de enfermagem comunitária, tá? Pessoal, então aqui, ó, nosso estudo de caso foi esse hoje, tá? Eu achei um estudo de caso bastante amplo, específico, tá? Estudem os estudos de caso que nós trabalhamos, que eu vou cobrar isso em prova. Eu gosto de cobrar, eu vou cobrar um estudo de caso em prova, na verdade, tá? Vou colocar um estudo de caso que a gente já viu, eu vou pedir para vocês elencarem para mim, por exemplo, 3 diagnósticos completos. O diagnóstico, mais a característica definidora e o fator relacionado quando for um diagnóstico real. E quando for um diagnóstico de risco, eu quero que vocês coloquem o diagnóstico de risco mais o fator de risco. Tá? Eu vou pedir alguns diagnósticos na prova de vocês. Então, pode estudar por gentileza, eu peço para que vocês estudem os estudos de caso. Eu vou escolher um deles para poder executar como forma de prova oficial. Tudo bem? A gente fica por aqui. Vocês têm alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, pode estar mandando no meu WhatsApp, pode estar mandando no meu e-mail também. Eu estou à disposição de vocês sabem muito bem disso. Podem ficar bastante tranquilos com a prova oficial. Eu vou cobrar um desses estudos de caso. Tá? Então, estudem os 3 no livro didático de você, no livro aqui da Biblioteca Virtual. Tá? Então, é só você entrar e seguir lá e procurar esse livro aqui, na Biblioteca Virtual. Tá? Não tem segredo, vocês vão lá em casos pediátricos. Ó, e nós trabalhamos esses 3 casos. Estudem os 3 casos, estudem os principais diagnósticos, né, com seus fatores de riscos respectivos, fatores relacionados ou características definidoras, para que a gente possa trabalhar bem isso e fixar bem isso para a prova, porque na prova eu vou cobrar somente os estudos de casos de vocês. Tudo bem? Uma boa semana para vocês, eu estou aqui com vocês, e na semana que vem a nossa provinha que eu vou estar aqui junto acompanhando vocês nos primeiros momentos, tá bom? Fiquem com Deus, pessoal. Até mais.